Então, como nós vimos nos vídeos anteriores, Freud observa que a única peculiaridade exclusiva da paranoia, ela consistiria no fato de que os pensamentos inconscientes, eles são ouvidos ou também podem ser alucinados pelo paciente. Então, uma característica já da paranoia é que esses pensamentos inconscientes, eles podem ser ouvidos ou mesmo alucinados. E essas representações delirantes, elas teriam sido construídas graças a um mecanismo de projeção que rejeita as autocensuras, né, as quais retornam como um sintoma defensivo alucinatório. Então, mais um ponto importante para refletirmos sobre essa teoria do recalque ou essa sintomatologia oriunda do retorno do recalcamento. Por essa razão, em lugar de um sintoma conversivo no corpo, que é muito comum no caso das histerias, ou de ideias obsessivas na mente, como no caso das próprias neuroses obsessivas, o retorno do recalcado na psicose, de alguma forma, ele se dá através de pensamentos proferidos pelas vozes que o sujeito acredita escutar, né? E que ele acaba também até atribuindo a outras pessoas ou a outros seres, né? Inclusive seres de outros mundos. O eu, de alguma forma, ele precisa acomodar-se a esses fenômenos, que são chamados de fenômenos alucinatórios, mas ele só pode fazê-lo pagando o preço de romper com a realidade. Observem isso. Então, o aspecto mais essencial da abordagem freudiana é que a teoria das psicoses ela é incluída na doutrina mais abrangente do que as neuroses lhe ensinaram. Então, os sintomas psicóticos, em especial os famosos sintomas paranoicos, eles caracterizam-se por revelarem exatamente aquelas coisas que outros neuróticos mantêm escondidas como um segredo. Ou seja, o neurótico ele pode até pensar que ouve vozes, mas ele não diz que ouve vozes. Já o psicótico ele vai dizer, não, eu estou ouvindo vozes. Né? Eu ouvi uma voz que me disse para fazer tal coisa. Eu ouvi uma voz que me induziu a fazer tal coisa. Ou eu ouço vozes na minha mente como se essas vozes fossem vozes exteriores. Já o neurótico ele pode até ter essa ideia, mas ele não assume que tem. Então, daí começa a estabelecer algumas diferenças também um pouco mais claras entre os sintomas que acabam se confundindo tanto nos neuróticos quanto nos psicóticos. Então, diante de tudo isso, essa amplitude de conceitos, de explicações que buscam de alguma forma nos dar esse lugar, essa compreensão em torno da psicose, em torno da neurose, é muito importante que nós não nos restringamos aqui a uma leitura superficial desses temas. É importante que, de fato, cada um de nós, nesse momento de formação, nos dediquemos a compreender em profundidade quais são esses sintomas, como que eles se manifestam, inclusive entendendo qual lugar nosso, como profissionais, como psicanalistas, na investigação psicanalítica, já que quando nós encontramos esses casos de psicoses ou esses sintomas psicóticos que estão muito avançados, em que realmente houve uma reconstrução do ego que foi atribuída aí ou que foi alucinada para poder dar conta de fato, né, dessas exigências do id, nós precisamos entender que em alguns momentos a nossa intervenção não será suficiente e que a gente precisa reconhecer a importância de encaminhar ou de pelo menos orientar, indicar esse paciente a buscar a ajuda de um psiquiatra para fazer um tratamento com o psiquiatra, ou seja, muitas vezes um tratamento através dos psicofármacos, né, através de alguma outra terapia que não a própria terapia psicanalítica. Então é muito importante que a gente esteja atentos a estas questões, saibamos realmente o momento em que será possível permanecer nesse processo investigativo do inconsciente, ajudar esses pacientes neuróticos, né, que podem até ter características que se assemelham de alguma forma à psicose, mas que não são psicóticos, mas reconhecer também aqueles outros tipos de comportamento ou características que nós
evidentemente vamos ter dificuldade de ajudá-los, já que essa perda, essa ligação com a realidade, ela está comprometida por esse paciente, por esse sujeito. Bom, espero que de alguma forma essa série de explicações e de alusões em torno do tema possam nos ajudar a entender um pouco o nosso papel e a importância desse conhecimento para nós na psicanálise. É isso.